Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Citroën Basalt Dark Edition, a nova versão top de linha com um visual escurecido, alguns detalhezinhos diferentes. Esse sendo o nosso teste de viagem, quer dizer que nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Nesse vídeo nós vamos conferir detalhes como o consumo rodoviário, o desempenho, vamos falar de suspensão, de direção, enfim, como é viajar aqui com o Basalt Dark Edition. Deixa eu mostrar um pouquinho do interior para vocês e ressalto que infelizmente esse carro não tem sistema ADAS e por isso não falaremos sobre ele. Pessoal, nós vamos pegar agora então o nosso trecho padrão de estrada, o mesmo de sempre. Para isso eu vou resetar agora então o nosso trip de consumo B. Tem dois nesse carro, o A e o B. Melhor do que um só, mas acho que poderia ter até um pouquinho mais. 3, acho que já estaria ótimo, né? Esse carro não tem modo de condução, você possui somente o modo esporte, mas logicamente ele vai desativado por enquanto. Depois do pedágio a gente vai ligar ele, porque nós vamos pisar fundo para testar o desempenho. Por enquanto vamos andando de forma tranquila, mas detalhe, o ar-condicionado está ligado o trajeto inteiro, inclusive desde lá de São Bernardo do Campo. Eu ressalto também que o carro está abastecido com gasolina, esse é um ponto muito importante de saber. Vamos falar de conjunto mecânico. Se eu conseguir falar que hoje minha voz está um pouquinho ruim, então me perdoem. A gente tem aqui o motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. Por que você não cai para lá, meu amigo? Enquanto o torque é de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. É aquele motor 1.0 turbo que a gente já conhece muito bem de vários carros do grupo Stellantis. Inclusive, ele também é associado a uma transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas. A tração, lógico, que é só dianteira. Falando agora para vocês sobre isolamento acústico e também o preço do carro. 2 pontos muito importantes. Primeiro, vamos falar de isolamento. Sinceramente, não é muito bom. Eu vou considerar como um ponto negativo. Você percebe que está num carro de construção mais básica. Entra bastante barulho de vento aqui na cabine. Você escuta também bastante barulhos do motor, por exemplo, principalmente quando está parado. Aqui o barulho do vento camufla um pouco da motorização. Só quando pisar fundo que a gente vai ouvir melhor, né? Ouvir mais. Mas você escuta bastante dos barulhos externos, então o isolamento de fato poderia ser melhor. Pelo preço, é razoável. Por ser a versão top de linha, ela é a mais cara também, já poderia sim ser um pouco melhor. Tem concorrentes nesse preço que são superiores. E vamos falar então do preço. Essa é a versão Dark Edition, que é uma acima da Shine. É basicamente a Shine com algumas mudanças visuais. Você tem aqui um valor tabelado na linha 2026 de R$ 119.690. Pode até ser que você encontre esse carro mais barato, mas esse é o valor padrão que aparece no site da Citroën. Mas há um detalhe, isso é com a pintura preta, que é metálica inclusive. Se você quiser uma outra como essa cinza Sting, ele já vai para quase R$124 mil, porque ela tem o teto preto. Achei cara essa pintura, hein? Não precisava ser tudo isso não. Vamos falar sobre a suspensão e a direção aqui do Basalt. Primeiro, a questão do volante. Eu acho a direção bem calibrada, tá? Mas na estrada ela fica um pouquinho leve. Ela é até relativamente direta para um carro com pegada mais confortável. Mas, lógico, não tem nenhuma pretensão esportiva, né? Você não vai sentir aquela direção totalmente rápida e direta. Mas eu não achei ela anestesiada, longe disso. E ela é elétrica progressiva, então na cidade ela fica bastante leve. E aqui na estrada não tanto. Você percebe ainda que ela é leve, ó. Tá vendo? Ó. Mas não é algo que te passa uma sensação grande de insegurança andando normalmente, né? Se você for fazer curvas mais rápidas, aí talvez você perceba um pouco dessa leveza. Mas ainda assim, nada que desaborne o carro, nada que seja muito exagerado. De suspensão, também acho bom. E nesse caso, um grande elogio, se você gosta de um carro confortável. Se você gosta de um carro mais durinho, com um pouco mais de dinâmica, sabe? Aquele carro mais alemão, um Volkswagen, por exemplo. Não, aqui está longe disso. Esse carro é voltado para o conforto. Ele vai ter uma suspensão macia
mas não exageradamente também. Não é tão molenga quanto alguns chineses que ficam flutuando, por exemplo. Aqui você não tem esse problema, então eu acho ela muito bem acertada. Eu sei que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o like aqui embaixo. É de graça, então você pode fazer isso para ajudar o nosso canal. E você já pode comentar também o que você acha sobre o Basalt Dark Edition. E se quiser pode fazer um comentário pago. Seu comentário vai ficar destacado para todo mundo ver, inclusive eu, e ajuda ainda mais o nosso trabalho. Vamos falar agora sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito o peso do carro, que está diretamente associado a esse assunto. Nessa versão Dark Edition são 1.191 quilos. Pelo porte do carro Basalt, ele é até um pouco maior do que parece. Eu não achei um peso muito elevado não. Achei um peso aceitável, ainda mais por ser a versão top de linha. E falando sobre consumo, o Inmetro diz que com gasolina na estrada ele faz 13,7 km por litro. Mas o meu palpite é que esse consumo vai ficar consideravelmente melhor do que isso. Vamos ver? O que nós temos aqui é um trajeto de 25,1 km, 126 por hora de velocidade média. Na verdade a gente andou um pouco menos do que isso. O Basalt acaba marcando um pouquinho a mais. Já percebi isso que alguns Citroën. E o consumo então na gasolina com ar ligado 15,7 km por litro. É ruim? Não. Mas para um carro leve 1.0 turbo, eu acho que poderia ser até um pouquinho melhor, confesso. Quem sabe uns 18 pelo menos. E isso eu digo porque tem alguns carros com motor 1.5, 1.6, 1.3 turbo que conseguem 18, 19 por litro. Então, para 1.0, assim, tá até na média da categoria, mas eu esperava um tiquinho mais. Pessoal, vamos ao nosso teste de desempenho, tá no modo esporte, vamos lá, 30 por hora, pé no fundo. Demora um pouquinho para fazer a redução de marcha, né? Mas depois ele vai bem, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar no 120, 120. Eu achei bom, coloquei aí na tela para vocês verem o tempo de retomada entre 30 a 120. Lembrando que é um valor aproximado, tá? Um número mais ou menos só para a gente ter uma ideia, porque nós fazemos com base no painel, então o número não é exato de velocidade, mas pelo menos o que ele diz aqui pra gente de 30 a 120. O que vocês acharam? Eu achei que é um carro que anda bem. Tanto é que nós estamos aqui a 100 por hora, pé no fundo. Agora parece que reduziu até um pouco mais rápido, 120. Por que eu digo que é um carro que anda bem? Pelo preço dele, são 120 mil reais, eu sei que não é pouco, mas no mercado atual você compra, olha, não muita coisa refinada, não muita coisa surpreendente. Por 10 mil a mais, você leva um Jeep Renegade Altitude, por exemplo. Tem motor 1.3 turbo, então lógico, vai andar bem mais. Mas a maioria tem motor 1.0 turbo nessa faixa de preço, ou ainda 1.5 aspirado, 1.6 aspirado, ou aqueles motores 1.0 turbo com menos potência. Então, por exemplo, eu sei que não é exatamente o mesmo segmento, mas você leva mais ou menos nesse preço um Virtus 1.0 170 TSI, que é um motor um pouco mais fraco. Então esse motor da Stellantis, que por enquanto é o mais potente dos 1.0, dos turbo, né? São 125 cavalos na gasolina e 130 no etanol, eu acho que ele realmente tem um destaque. Não vai ser uma diferença gigantesca para os outros carros do segmento, mas o Basalt anda bem. Provavelmente lado a lado ele vai andar mais do que alguns dos seus rivais. Vamos colocar 100 por hora aqui, ó. Vamos lá, pé no fundo. 110, 120. Olha, achei que anda legal de verdade, tá? Gostei mesmo. Agora, eu tenho uma coisa para criticar. Apesar do câmbio ser muito bom, ele casar muito bem com o motor 1.0 turbo, o modo Sport, ele fica aqui na esquerda. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Só que da minha posição eu não vejo ele. E se eu te falar que ele não acusa nada no painel, você acredita? Ele não mostra nem um S na posição do câmbio. Então muitas vezes você esquece ele ligado, porque eu não estou enxergando aqui. Ele tem uma luzinha aqui, só que eu tenho que abaixar muito a cabeça, desviar a atenção ali da pista para conseguir ver esse botão. Então o que custa ele estar num lugar melhor, ou no mínimo, tão simples, ele mudar alguma coisa no painel. Vamos fazer mais uma aceleração aqui, porque acelerar é gostoso, né? Vamos fazer de 90 por hora agora, vamos reduzir um pouquinho. 95, vai, pé no fundo. 110, 120. Para fazer retomadas, ultrapassagens, ó, você dá um pezinho,
Olha como ele desenvolve bem, perceberam? Agora eu quero falar um pouquinho sobre como é dirigir o Basalt. E olha, é um ponto bom e ruim ao mesmo tempo. A suspensão é confortável, então é um carro gostoso. A direção não é ruim, ela é bem calibrada também. Mas a posição de dirigir desse carro não é legal. Os bancos, eles são extremamente altos. E eu digo os bancos porque o do passageiro também é. E o do passageiro é até pior, porque ele não tem o ajuste de altura. Então, se você for grande como eu, principalmente, eu tenho 1,93 de altura, você vai ficar incomodado de andar aqui no passageiro, porque você fica muito perto do teto. Se você olhar o banco de lado aqui, você até estranha, você fala, poxa, parece que ele está desencaixado, parece que ele está para cima. E não, essa é a posição normal dele. O do motorista, pelo menos você consegue abaixar pelo ajuste de altura. Mas ainda assim, no máximo para baixo, ele ainda é consideravelmente alto. E os bancos também são um pouco duros. Eles não são dos mais confortáveis possíveis. Esse couro aqui também é uma qualidade um pouquinho mais baixa. É gostosinho dirigir o Basalt, não é um carro ruim. Pegar a estrada com ele é até gostoso, mas você sente que você está num carro simples, num carro de baixo custo. Baixo custo para a montadora, não significa que é um baixo custo para quem compra, tá? São coisas diferentes. Mas você vê que a Citroën, de fato, tem um projeto mais simples. E por esse preço você consegue comprar carros, às vezes até menos equipados, às vezes com um detalhezinho não muito legal, mas melhor construídos. Esse carro, por exemplo, parado no semáforo, né, quando ele está ali em marcha lenta, ele vibra bastante, ao ponto de ficar tremendo e fazendo barulho com os objetos que você coloca aqui dentro. Não é um carro ruim de dirigir, mas você sente que ele é barato, que ele é simples. Chegou o momento da gente conferir como que ficou o consumo no trecho inteiro de estrada, agora incluindo as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Eu não sei, não tinha desligado o modo esporte, tá vendo? Eu tinha esquecido, é o que eu falei para vocês. Foram 37,9 km rodados, 111 por hora de velocidade média, lembrando que ele está marcando um pouquinho acima do que a gente realmente fez, tá? Igual aquela hora que ele marcou 126 e a gente estava andando a 120, enfim. E o consumo de 14,5 km por litro. Considerando as aceleradas que a gente deu, não é um consumo ruim. Mas, como eu disse anteriormente, para um carro leve, 1.0 turbo, poderia ser um pouco melhor sim. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre viajar com o Citroën Basalt Dark Edition é que ele é um carro de bom custo-benefício quando a gente pensa em um crossover com bom espaço interno e porta-malas que seja confortável. Porém, como eu comentei brevemente para vocês, nesse preço de R$120 mil, você acaba esbarrando já em alguns carros com construções mais refinadas. E isso quer dizer que alguns deles vão ter às vezes um acabamento um pouco melhor, mais refinado, uma direção ainda melhor, talvez mais gostosa de dirigir, né? Direção eu falo o prazer ao dirigir. E algumas coisas nesse sentido, um painel um pouco melhor, você se sentir de fato em um carro mais caro, mais premium, mais luxuoso. Coisa que o Basalt realmente fica devendo. Falando agora para vocês do consumo do trecho completo de São Bernardo do Campo a Jundiaí. O painel marca aqui pra gente 81,4 km, com velocidade média de 75 por hora. Assim que a gente chegou, estava um pouquinho mais, 79 por hora. É que a gente acabou manobrando o carro aqui, então caiu um pouquinho esse número. O consumo estava em 14,7 assim que a gente chegou. Posso até mostrar a minha anotação aqui para vocês. Vocês sabem que eu sempre faço isso, né? Está na gasolina e com ar ligado o trajeto inteiro. Eu acho que é bom, considerando que a gente pegou cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, cidade em Jundiaí, o trecho de estrada, o trecho acelerando e etc. O percurso inteiro. Tem carros que conseguem ser até um pouquinho mais econômicos? Tem, mas aqui o consumo é bom. E não saia do vídeo antes de deixar o seu like aqui embaixo, porque é de graça e ajuda muito a gente. Se ainda não opinou também sobre o Basalt, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre essa versão Dark Edition. O que você achou desses números de consumo e o preço? Você compraria esse carro por R$120 mil? Quero ter essa conversa com vocês. E é lógico, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.